dos Santos. Bom dia a todos e todas. Queria cumprimentar a senadora Ana Rita pela iniciativa, pelo compromisso, e os senadores presentes, colegas da mesa, companheiro Sérgio, né, que está há muito tempo que a gente milita na área de defesa dos direitos da criança. Eu queria dizer que eu acho que me qualifica participar desse debate, que primeiro eu tenho sido um defensor empedernido e apaixonado dos direitos da criança e adolescente desse país, né? Fui um dos fundadores do Movimento de Meninas de Rua, participei do grupo de redação do ECA, fui primeiro vice-presidente do CONANDA, né? E, afortunadamente, participei da elaboração da Lei 12.010, né? Da lei que a gente está chamando de Lei da Convivência Familiar e Comunitária. Participei, eu acho que tem poucas pessoas aqui que sabem um pouco do histórico dessa participação, desse tudo. O anteprojeto de lei foi gerado em parceria com o deputado João Matos. Eu coordenava a comissão que o Sérgio coordena hoje, na Secretaria de Direitos Humanos. Nós fizemos um GT. O promotor Murilo Giacomo devia estar aqui hoje, não pôde vir, mas ele disse, nós encontramos no encontro da BMP, ele disse o seguinte: os projetos de lei da adoção que estão no Congresso são muito difíceis de a gente assumir e apoiar. Eu falei assim, por que a gente não reúne um grupo e propõe uma outra alternativa? Juntamos vários ministérios, do governo federal, a BMP, e o Congresso, fizemos uma proposta que saiu a lei de 12.210, e lógico que no fazer dessa lei nós tivemos que chegar a consenso. Não existia consenso dentro do próprio grupo de redação. Alguns dos problemas da lei podem ser originados da dificuldade de consenso. Na hora de negociar com as lideranças do Congresso, também a aprovação do deputado João Matos, nós tivemos que retirar aspectos importantes da matéria para chegar a um consenso, entre ela a adoção por casais homoafetivos, nós tivemos que retirar a questão da criança indígena e vários outros que foram retirados do processo para garantir uma lei melhor, para criança e adolescente. E tem pessoas, acho que tem várias posições. Por exemplo, eu tenho uma super querida antropóloga, Cláudia Fonseca, que ela é antropóloga, ela estuda circulação de crianças, E, de certa forma, a crítica dela é até pesada à ritualística de adoção formal que existe na sociedade contemporânea. Essa é uma posição interessante, é de desregulamentação da vida social em geral. Eu acho interessante esse debate. Temos o debate aqui dos grupos de apoio que vem nessa ideia de facilitar o processo de adoção. Eu diria que nós temos que, na verdade, o seguinte: eu estou aqui na posição daqueles que querem aprimorar a lei 12.010 no que for possível, das falhas e impedimentos que nós tivemos. Mas acho que não se pode resolver o problema da adoção, da falta de adoção no país, não é um problema da lei. Eu queria colocar isso enfaticamente para o debate aqui. Não é um problema de lei, é um problema de política, certo? E aí o Congresso vai ter que ver o que é o papel dele em relação à mudança da lei e à mudança da política. Eu queria dizer isso. E outra coisa, acho que a gente não pode utilizar a adoção para resolver o problema de abandono e de violência de crianças na sociedade brasileira, porque aí esse cadastro iria para 5 milhões. E a gente vai ter que arranjar 5 milhões de pessoas para adotar crianças no Brasil, que são o número de crianças abandonadas e das crianças que são violadas. Segundo, e vou dizer o seguinte, agora, na qualidade, que é o terceiro motivo aqui, na qualidade de pesquisador, que eu sou também da Universidade Católica, nós estamos conduzindo algumas vamos dizer, pesquisas. Em duas fontes da adoção. Uma é a questão da criança em condição de abrigamento, no Distrito Federal. E a outra são as mães que querem e pretendem dar seus filhos em adoção. E aí eu queria dizer um pouquinho com a Sandra, que eu entendo o lado dela de querer participar da sociedade, mas entendo também o que o doutor Gabriel disse aqui. Não é fácil retirar o poder de mães e pais. E não se pode retirar dinheiro de mãe e pai simplesmente porque está com doença mental ou que está com problema de utilização de substância psicoativa. Eu acho complicado essa questão. E
trago aqui 2 elementos de reflexão. Primeiro, para as mães que pretendem dar os seus filhos em adoção. Nós fomos, no serviço de Taguatinga, entrevistar mães que queriam dar seus filhos em adoção. O juizado daqui, a justiça daqui, tem uma unidade lá que aconselha ou discute com as mães sobre isso. O que que... Gente, vocês precisam ver a dúvida e a angústia dessas mulheres, certo? Quer dizer, em querer dar o filho para adoção, porque tem uma cultura de que elas deveriam cuidar de tudo, né? Então, não é simples uma mãe também querer dar o filho à adoção. E 2 coisas que nós descobrimos. Primeiro, mesmo daquelas que dizem que queriam dar seus filhos à adoção, porque não queriam cuidar deles, quando você pergunta os motivos, é a falta de apoio da rede social. Não é exatamente uma questão que elas simplesmente querem, porque não tem amor materno. Em que pese que eu, como antropólogo que sou, defendo também que se uma mulher quisesse, eu não quero o teu filho, eu não estou aqui para condenar e nem julgar ninguém. Eu acredito que o amor materno é uma construção, né, como foi dito. Por isso que eu defendo também a adoção. Né, como a adoção é a forma de você, que não é biológico, também. O cuidado é que é importante. Então, muita dúvida. E muitas dessas mulheres diziam, olha, se eu tivesse apoio, eu teria esse filho. Essa é uma questão. A outra questão é o seguinte, dos números que nós temos de crianças em situação de abrigo aqui, são o motivo individual de ingresso de criança e adolescente na unidade de acolhimento institucional é a negligência na família, que representa 37% dos motivos. A soma de todos os motivos relacionados à violência contra a criança, doméstica, física, doméstica sexual, violência e abuso intrafamiliar, exploração, representa um total de 22,5%. Esses 2 grupos somados perfazem um total de 60,1% dos motivos de ingresso na unidade de acolhimento. Então, nós temos 60% das crianças que estão. E a nossa pesquisa, então, verificou crianças que têm múltiplas medidas de acolhimento. Repete no amigo e está há mais de 5 anos lá. Aqui no Distrito Federal, 52% dessas crianças que estão com múltiplos acolhimento são crianças em situação de rua, certo? As crianças em situação de rua, que aí, deputado, é importante o que o senhor traz, a questão da homofobia, por incrível que pareça, expele muitas crianças dessas para a rua. Muitas dessas crianças que estão na rua estão motivo de homofobia. Então, nós temos aqui um retrato que essas crianças são adolescentes que estão no abrigamento, que estão supostamente abertas para o processo de adoção, elas, na verdade, estão abandonadas por uma situação de política de Estado, não é? É comum que as mães chegarem nos abrigos dizendo o seguinte, olha, não tem condição, chora e tudo. Agora, existe gente que realmente não tem condição de criar filhos, não é? E eu queria dizer, inverter um pouco o debate e dizer por que é importante a gente fazer desse debate aqui, não o foco do direito à adoção, mas o foco ao direito da convivência familiar e comunitária. Não é que esse que é o foco que, na verdade, deve ser. A adoção é importante, ela tem que resolver, mas a gente não pode, né, dizer o seguinte, olha, que é uma decisão do juiz, tira o pato poder de uma mulher enferma, tira o pato poder de uma mãe que está usando crack, não é? Será que nós não temos outras alternativas, na verdade? Não é? Será que esses casais também que querem adotar crianças e adolescentes também não podem participar de outras possibilidades, não é? De outra forma da sociedade? Então, nós temos muitas perguntas. E eu queria passar brevemente por algumas... eu queria passar de algumas coisas aqui, rapidamente, que já foram tocadas. Nós temos 3 problemas relacionados aqui. Podia agrupar em 3 grupos, tipo, categorizar em 3 grupos problemas em relação à adoção de crianças. A primeira é como é que você vai proteger as crianças e adolescentes, na lei, dos problemas reais que foram mostrados pela revista aqui, não é? Nós temos aqui a revista que tem venda de crianças, rápido de crianças, rumores de tour, isso tudo estava chegava à comissão quando a gente estava elaborando a lei 12.010. Rumores de tour de grupos brasileiros levando autoridades para mostrar os benefícios da adoção na Europa, não é?
sites inventados, né, sobre infanticídio. Nós temos sites inventados sobre infanticídio que, na verdade, promove a adoção internacional de crianças indígenas. Gente, as crianças indígenas têm uma forma, as sociedades indígenas têm uma situação de parentesco, uma relação de parentesco que não é a mesma coisa. A criança indígena era adotada no conjunto da rede de parentesco, né? Então, acho que não é assim que simplesmente tirar uma criança indígena e enviar para adoção internacional. Então, nós temos tantos problemas, como foi colocado aqui, não é? É interessante que os países desenvolvidos têm uma xenofobia contra os imigrantes, não é? E não quer se misturar com os imigrantes para ter filhos, mas depois adota ou políticas de incentivo à maternidade e à gravidez, que são, a pessoa pode ficar sem trabalhar vários anos com os benefícios, ou, na verdade, utiliza práticas ilegais para ir nos países de terceiro mundo adotar crianças, não é? Então, isso tudo faz parte do repertório. A revista colocou muito bem que a criança virou uma commodity, não é? Eu estava nos Estados Unidos e meus colegas antropólogos estudam, por exemplo, o mercado lá. Fazem, não adota a criança da Rússia, adota a criança da China, porque as crianças da China o seguro-saúde aceita e não tem tanto problema de saúde, né? As crianças da Rússia são complicadas quando elas crescem. Então, tem todo um repertório internacional de como que essa criança foi se tornando uma commodity e tudo que não é o cuidado, né? Estou terminando. Meus alunos também estudaram agora alguns obstáculos reais que foi colocado pelo doutor Gabriel aqui. A demora nas buscas, né? Eu sei muito do argumento da questão da gente priorizar a família estendida das crianças e adolescentes. Fala, a gente nunca acha esses parentes. Será que é justo, não é, oferecer a guarda ou a adoção para um parente distante que nunca teve convivência com a criança e adolescente? É uma questão. Não é uma questão de fato, porque o afeto, o cuidado não depende do laço biológico em si, não é? Mas será que a gente também não tem condições de possibilitar à família extensa o direito de se perguntar se eles podem apoiar essa criança, não é? Então, tem todas essas questões. Bom, uma outra questão também, a falta absoluta, foi pouco tocada aqui. Eu e minha estudante que está até aqui, Marli, né, coreana, fizemos uma busca sobre... Eu sou um pai querendo adotar uma criança deficiente. Posso encontrar informação em algum lugar? Nada. Absolutamente nada. Nós temos um site do Grupo de Apoio à Adoção que tem uma pessoa que criou um tipo de um blog para discutir isso, mas não tem orientação na política. Sérgio, meu companheiro aqui, não existe orientação na política, não existe orientação da BMP, não existe orientação da AMB, ninguém orienta um casal que quer adotar uma criança com deficiência, não é? É incrível essa questão. E a outra questão que foi falada aqui, que eu queria chamar a atenção, e me desculpa a forma apaixonada de dizer sobre o tema, porque eu estou muito envolvido, é sobre devolução de crianças adotadas, não é? Supostamente não se pode devolver criança, porque a adoção é, né, irrevogável. Agora, alguns mecanismos que estão acontecendo são os seguintes. O problema do tempo de convivência, não é? Os meus alunos levantaram os problemas dos tempos de convivência. Tem casal que passa, que não observa o tempo de convivência, que passa o tempo de convivência para outra família, porque não deu certo com esses meninos, não é? Não existe observância do tempo de convivência para adoção antes, e os requisitos de preparação, não é? E aí o que acontece? A família adota a criança, ou fica com a criança vários meses, porque não são observados o tempo de convivência, depois decide, não, esse não é a criança que eu quero, não é a criança que eu preciso, devolve, né? E casos mais interessantes que aconteceram foi de devolução de crianças com 16 anos. E qual que foi a estratégia adotada nessa pesquisa que nós fizemos? O juiz emancipou o adolescente de 16 anos, porque não podia devolver para a família, certo? Então, houve um mecanismo de você emancipar o adolescente de 16 anos e mandou embora, não é? Então, assim, o que a gente pode falar aqui do negócio? Assim, nós temos, sim, a adoção é uma coisa importantíssima, nós temos aqui
pessoas que têm depoimentos lindos, né? Tem pessoas que, um amigo meu adotou 4 crianças irmãs, não é? Eu acompanho ele no dia a dia, nós frequentamos a nossa casa, e dele com essas 4 crianças. Eu sei exatamente a beleza e a força e a importância da adoção. Mas agora eu acho que a gente tem que pensar na questão da convivência familiar e comunitária, no direito das crianças terem essa vida e como um todo, né? Não adianta a gente só pensar aqui no direito à adoção. Nós precisamos de pensar mais amplamente, utilizando a ideia da complexidade que diz o Edgar Morin, não é? É uma complexidade. Agora, algumas sugestões, então, rápidas aqui sobre a política, né? Bom, eu acho que ao falar de direito à convivência familiar e comunitária, nós precisamos resolver a questão de uso de substância de enfermidade mental. A gente está olhando essas famílias com criança brigada, é de doer, dá dó a quantidade, o problema de uso de substância de enfermidade mental, né? Crianças são colocadas no abrigo por essa razão. Precisamos fazer a campanha. A questão das preferências aqui, que foi falado dos casais, é real, é efetiva, está mudando, não é, o casal. Mas aqui, a senadora Ana Rita, nos meus dados do cadastro anterior, existe um dado que não foi mencionado, que é 91% dos casais que querem adotar preferem crianças brancas. Não é? Então, tem um problema do perfil e tudo. Então, desse meio tempo, eu acho que todos nós queremos proteger a criança e o adolescente, e a adoção é um dos meios importantes que a gente deve melhorar, qualificar, mas a gente tem que pensar disso dentro de um contexto maior de que também a gente tem que apoiar as famílias para criarem seus filhos. Obrigado.